Me digam quando vocês estiverem vendo. Apareceu aqui. Apareceu? Uhum. Apareceu. Bom, essa foi a aula que, como o professor Hernandes estava contando... Mariana, Oi? só um pouquinho. Eu vou ter que sair para entrar de novo, porque senão não aparece para mim, tá? É só para tu saber, porque senão tu vai pensar, o professor saiu, o que que houve, né? Tá? Eu Tá saiu bom, de novo, porque aí vai aparecer para mim também. tá bom, tá ok. Bom, então ontem eu fui lá na disciplina que o professor Hernandes está administrando junto com o Wanderson para apresentar o capítulo 6 para os alunos, que é o capítulo que fala sobre análise de correlação de Pearson, né, o R de Pearson. Então, esse livro ele também traz aquele fluxograma, né, maravilhoso de delineamento de pesquisa para a gente escolher a pesquisa. E aí a gente vê lá através daquele fluxograma que quando a gente tem duas variáveis e a gente quer saber sobre o relacionamento entre elas, o que a gente vai ter que buscar é determinar o grau de associação entre essas duas variáveis, o grau de relacionamento que uma tem com a outra. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, né? Esse Rzinho aqui minúsculo, que é o resultado dessa técnica, ele é representado por esse R minúsculo aqui de Pearson, e a gente chama ele de coeficiente de correlação de Pearson. A gente denomina o relacionamento entre duas variáveis de correlação bivariada. É uma relação sempre bivariada porque ela é sempre entre duas variáveis. Então, eu posso fazer uma correlação de A com B, e mesmo que eu tenha outras variáveis na minha pesquisa, a correlação de Pearson ela vai sempre comparar uma com a outra. Então, mesmo que eu tenha uma variável C, ele vai fazer a correlação de A com B e de A com C. É sempre uma correlação bi, é sempre uma correlação em duplas, né? Bom, se essas duas variáveis elas são associadas, a gente diz que elas são correlacionadas, que elas têm uma correlação entre si, ou seja, que elas covariam. Ou seja, se a gente tem a variável A e a gente tem a variável B, isso significa que na medida que A varia, a variável B também varia. E aí a gente vai ver depois que essa variação pode acontecer de formas diferentes, mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, na medida que o score de A aumenta, acontece um efeito em B, onde B também aumenta. Depois a gente vai ver as outras possibilidades dessa variação, mas a ideia é essa, significam que elas estão relacionadas, que elas são dependentes, né? Quando os valores em uma variável mudam, os valores na outra variável também mudam, de maneira previsível. Ontem até conversei com o Hernandes e com os alunos um pouquinho, porque essa palavra previsível, ela me incomoda aqui um pouco, né? Porque quando a gente fala de previsão, na verdade, a gente teria que usar regressão. E não é o caso. Esse capítulo aqui, ele vai tratar somente de correlação, né? Então, em outras palavras, quando essas variáveis elas estão correlacionadas, elas não são independentes, elas têm uma certa dependência ali de uma da outra. Um relacionamento correlacional, ele não pode ser considerado como se sugerisse causalidade. Isso aqui é muito importante. Por quê? A gente está fazendo pesquisa e quando a gente vai determinar o grau de associação entre uma variável com outra, a gente está buscando a correlação de A com B. Porém, não significa que a variável A está causando o efeito na variável B. E nem ao contrário, a gente também não pode dizer que a variável B
está influenciando o resultado de A, né? Porque aqui, por exemplo, poderia até existir uma outra variável, uma variável C, que poderia ser uma variável que realmente influencia no resultado dessas duas. Quando a gente tem essas outras variáveis aqui em uma pesquisa correlacional, que elas podem estar associadas a essa correlação, ela pode ter uma certa influência ali, a gente chama de variável de confusão. Bom, e por que isso acontece nos estudos correlacionais? A gente já sabe que nos estudos correlacionais a gente não tem como ter o controle de todas as variáveis, né? Não só do ambiente ali, do manejo, mas também do próprio controle dessas variáveis. Então, a gente pode ter essa influência de outras variáveis externas que a gente não está controlando na nossa pesquisa. Isso pode acontecer, obviamente, né? Não só pode, como muitas vezes acontece, né? Uma forma de investigar a causalidade, aí seria um estudo em que a gente pudesse ter um controle das variáveis, né? Como um estudo experimental. Aí sim, se você vai fazer um estudo experimental, você pode considerar essa relação de causalidade, mas na correlação de Pearson a gente não pode declarar que isso existe, né? A gente só pode dizer que elas variam juntas, não que uma influencie a outra. Às vezes, duas variáveis são relacionadas estatisticamente, mas não existe uma real associação entre elas. Os resultados significantes refletem a influência de uma terceira variável, que era exatamente isso que eu estava aqui falando para vocês sobre a variável de confusão, né? Essa terceira variável que ele diz aqui, na verdade, é esse C que eu já tinha colocado ali para vocês. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa aqui na psicologia, eu falei também um pouco com vocês sobre os estudos experimentais, e aí pode ficar a dúvida, né, de por que a gente então não faz mais estudos experimentais, já que esses estudos eles podem determinar essa relação de causalidade. Só que quando a gente vai ver como se faz um estudo experimental, a gente vê que é muito mais difícil de você fazer um estudo experimental do que você fazer um outro tipo de estudo, como um estudo correlacional, né? Esse controle das variáveis ele é muito difícil. A gente aqui no laboratório que está trabalhando com pesquisa, né? O Wanderson está aí correndo atrás da amostra dele. Então a gente sabe que às vezes até o acesso a esses participantes ele é muito difícil, né? Então um estudo experimental ele realmente, além do controle das variáveis, ainda tem essa questão de você conseguir os participantes. Então geralmente são estudos mais difíceis. E aí o que vem acontecendo é que cerca de, creio aí que a informação que o Hernandes passou em uma das aulas para a gente, de que 90% dos estudos que são feitos na psicologia, eles são estudos correlacionais e não experimentais. Isso é muito importante também para a gente ter consciência dessas coisas na hora da gente discutir os nossos resultados, né? Na hora da gente fazer a nossa investigação, para a gente também não sair afirmando coisas, né? Por exemplo, fazer isso daqui, né? De repente insinuar que existe uma relação de causalidade quando a gente não pode fazer isso, ou até aqueles outros erros também que a gente vem comentando, né? De considerar que a significância estatística, ela também é uma significância psicológica, e isso não é correto. Então, isso aqui é tudo muito importante para a gente também sempre explicitar nos nossos estudos as limitações que aquela pesquisa tem, porque a gente também sabe aqui que todo estudo ele vai ter limitações e a gente expor isso não tem nenhum problema. E aí aqui a gente tem algumas imagens, né, que eles vão exemplificar essas correlações. Então, primeiro a gente tem aqui uma fraca correlação positiva,
Ontem também esse fraca me incomodou muito, eu cheguei a comentar isso com os alunos, né? Porque quando a gente traça aqui a linha de aderência, não que eu tenha traçado essa linha também muito reta, mas a gente vê que esses scores, eles estão seguindo até uma certa proporção, né? Eles têm uma certa aderência até essa linha. Então, aqui para mim seria até uma correlação moderada, eu poderia dizer, né? Mas acho que não fraca, mas enfim. A questão é que esses scores, né, esses pares ordenados, eles estão significando aqui que quando a variável A, por exemplo, a gente tem aqui a variável A e tem aqui a variável B. Então aqui a gente está dizendo que quando esse score de A está aqui, pequenininho, o de B também está aqui bem próximo. Aí aqui o de A subiu um pouco, aí acho que por isso que eles consideram fraca, né? O de B não subiu tanto assim, né? Ele ficou aqui bem próximo. Aí depois o score de A continuou subindo e o de B também subiu um pouco, né? Então a gente vai vendo que quando essa variável aqui muda, a de B também está mudando. E elas estão fazendo isso com uma certa proporção, né? Já aqui desse lado, desse outro lado, a gente teria o que eles estão chamando de uma forte correlação positiva. Aqui, realmente, né, se a gente traçar essa linha de aderência aqui, a gente vê que os scores eles estão bem mais próximos dessa linha de aderência, né? Eles seguem uma proporção um pouco melhor, vamos dizer assim. Então, aqui também a gente teria a variável A e teria a variável B. E a gente também observa que quando o valor de A ele está baixo, o score B também apresenta um score baixo. Mas na medida que o score de A vai aumentando, também acontece isso com o score de B, né? Ele está crescendo junto, né? Em uma proporção bem parecida, quase igual. Então aqui a gente pode dizer que existe uma correlação. Boa tarde, Luiz. Doutor Helder está aqui, quer saber se está tudo bem. Acho que era só o microfone aberto, né? Bom, então aqui a gente pode dizer que é uma correlação forte. Mas a gente, ao mesmo tempo, não pode dizer, isso daqui também é muito importante, que ela é uma relação perfeita, né? Isso é muito difícil de acontecer. Por quê? Os pontos, apesar deles estarem se movimentando, né, esses pontos, esses pares ordenados, apesar deles estarem fortemente correlacionados, não existe uma correlação completamente perfeita. Eles não estão completamente alinhados aqui, né? Uma relação perfeita, esses scores eles teriam que crescer na mesma proporção. Então, para ela ser perfeita, quando a variável A atingisse, por exemplo, um score 10, isso teria que acontecer aqui também na variável B, né? Também teria que ter um score 10. Quando na variável A atingisse um score 20, aqui na variável B, esse score teria que estar igual, né? Aqui, 30. Aqui, 30 também, né? Então, vocês podem imaginar que isso daqui é muito difícil de acontecer, né? Creio que é quase impossível, né? De acontecer essa correlação perfeita. Então, na psicologia, principalmente, né? A gente só conseguiria achar uma relação dessa perfeita se a gente fosse comparar A com A, né? Então, vamos supor, você está aqui com um instrumento de medida de ansiedade, você vai medir ele com outro instrumento de ansiedade. Aí sim, você teria aqui uma correlação de mais um perfeita. Só que isso daqui não tem sentido nenhum, né? Quando a gente vai fazer correlação, a gente quer saber o relacionamento entre duas variáveis diferentes, né? Então, a ideia é essa. É sempre importante a gente lembrar que não existe uma correlação perfeita.
Já aqui desse lado, embaixo daquela fraca correlação positiva, ele vai trazer o que eles estão chamando aqui de uma forte correlação negativa. Bom, a correlação negativa, ela segue a mesma lógica da correlação positiva, né? Eu vou traçar aqui também aquela linha de aderência aqui, né? Só que ela é ao contrário. Aqui nós temos a variável A, aqui nós temos a variável B. Só que, ao contrário do que acontece aqui na correlação positiva, em que quando o score de A aumenta, o score de B também aumenta, aqui vai acontecer ao contrário. Na medida que o score de A aumenta, o de B diminui, né? Então, aqui o score de A está alto e o score de B ele está aqui baixinho. Aí o score de A diminuiu um pouco e o score de B subiu um pouco. Então, quando em uma variável, quando o score dela está aumentando, acontece um efeito na outra variável, que é dele diminuir. Então, elas podem ser fortemente correlacionadas, porém, elas têm uma correlação negativa, né? Ontem eu estava dando até o exemplo, Isa, para as meninas da correlação que elas estavam pensando em fazer. Lá na iniciação científica, as meninas têm uma variável de burnout e tem a variável de bem-estar. E aí, a partir até da literatura, né, que a gente tem visitado e dos outros estudos entre essas variáveis que a gente já tem investigado, a gente espera que exista uma correlação negativa entre essas duas variáveis. Por quê? Porque o burnout ele é uma síndrome de esgotamento no trabalho, de perda do sentido do trabalho, né? E vários efeitos que a gente considera que eles são não desejáveis ali para aquele ambiente. Ao contrário do bem-estar, que é uma variável que todos desejariam ter um score alto em bem-estar, né? Então, a gente imagina que a gente vai encontrar uma correlação negativa. Então, pessoas ali que estão com alto score em burnout, provavelmente elas estão com um score muito baixo em bem-estar, né? E aquelas pessoas que estão se sentindo muito bem, aqui tem scores muito bons em bem-estar, elas apresentam um score mais baixo de burnout, porque elas estão se sentindo bem, né? Outro exemplo também que a gente usa bastante na psicologia seria a relação inversa entre ansiedade e autoconfiança, né? Na medida que você tem um aumento do score de ansiedade, você tem uma diminuição do score de autoconfiança. Então, acho que esses são exemplos bons que a gente poderia dar de uma correlação negativa. E isso lembrando, né, que essa correlação aqui, ela não deixa, por ela ser negativa, ela não é fraca. Apesar de, às vezes, né, a palavra remeter a isso, não é o que acontece nesse caso. A gente vê aqui que a gente tem uma fortíssima correlação, só que ela é negativa, né? Então, uma outra coisa também que eu acho importante é a questão dos sinônimos, né? Aqui, às vezes, a gente vê nos estudos, eles chamam de forte correlação positiva, mas podem chamar também, vocês podem encontrar, de repente, em alguma literatura, chamarem de uma relação direta, né? Então, aqui, quando vocês ouvirem falar em uma correlação direta, vocês já sabem também que estão falando de uma correlação positiva. E aqui na negativa, às vezes os pesquisadores utilizam o termo inversa. Nem sei se eu já cheguei a utilizar esse termo aqui durante a minha fala, mas é porque é uma relação forte, mas ao contrário. Então, ela é uma relação inversa, ok? E aqui, por último, mas não menos importante, a gente tem uma ausência de correlação. Eu vou traçar aqui novamente aquela
linha de aderência, né? Só que aqui a gente vê que esses scores eles estão muito espalhados aqui nessa representação, né? Então, aqui também dizer que existe uma ausência de correlação também me incomoda um pouco, né? Que a gente sabe que, as correlações elas vão de 0 até mais 1, ou até menos 1, né? Quando ela é inversa. Só que da mesma forma que é muito difícil a gente encontrar essa relação positiva perfeita, né? Que eu tinha dito para vocês, também é muito difícil, quase impossível, a gente não encontrar correlação nenhuma, né? Então, a ausência de correlação, né? Eu acho que a gente poderia botar uma baixa correlação, né? Uma correlação que, para a nossa pesquisa, ela vai ser muito ínfima, não vai fazer diferença, a gente não vai significar aquela baixa correlação para os nossos resultados, mas não é uma ausência de correlação, é só uma baixa, muito baixa correlação que a gente pode encontrar aqui, né? Então, como eu estava falando para vocês, esse coeficiente ele varia de 0 a 1, a mais 1 ou menos 1. E todas as correlações que a gente está dizendo aqui, elas estão dentro desse intervalo, entre 0 e mais 1 ou entre 0 e menos 1. Então, é por isso que a gente diz que a gente nunca encontra ou essa total correlação ou essa ausência de correlação. A correlação está sempre entre, né? Bom, então o propósito de fazer uma análise de correlação é descobrir se existe um relacionamento entre essas variáveis que é impossível de acontecer devido ao erro amostral, considerando que a hipótese nula é verdadeira. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui nessa pesquisa que a gente vai fazer com as meninas da iniciação científica, né? Se a gente tiver uma amostra representativa com pouco erro amostral, o relacionamento entre essas variáveis ele vai aparecer. É muito provável que sim, né? Então aí eu vou ter um P, é o que eu e Isabela estamos esperando, menor do que 0,05. Vou identificar quais são essas variáveis, então eu rejeito a minha hipótese nula, porque eu vi que a gente pode rejeitar ela, porque o nosso P é menor do que 0,05, e a gente vai, então, discutir os nossos resultados a partir daí, né? Mas também não só a partir daí. Aqui também, lá nesse capítulo, eles trazem os relacionamentos não lineares, acredito que só para eles darem uma introdução, né? Porque o relacionamento não linear, ele é obviamente diferente do relacionamento linear, e por ele ser diferente, ele também é investigado de uma outra forma, né? Não é através do coeficiente de correlação de Pearson, né? E aí, eu adoro esse exemplo aqui, né? Porque ele está bem relacionado lá com o que eu gosto de estudar, que é a psicologia do esporte. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma variável de ansiedade e a gente tem uma variável de performance. E ao invés de ter um relacionamento linear daquela linha de aderência que eu estava mostrando também para vocês, é que a gente tem um relacionamento curvilíneo, né? Isso é muito importante é uma teoria bem importante lá na psicologia do esporte, porque quando um atleta ele está muito ansioso, vamos supor que aqui seja o score de um atleta, ele está muito ansioso e aí ele não consegue executar aquilo que ele tem que executar, né? Então, essa ansiedade, ela vai afetando ele de uma tal forma que ele não consegue mais se concentrar ali naquele momento, ele perde o foco, invadido por esses pensamentos ameaçadores, né? Fica com muitos pensamentos negativos, e isso afeta a performance. Ao mesmo tempo, a gente tem também uma perda somática, que
que essas teorias da ansiedade já vêm nos dizendo, né? Então, isso afeta também a coordenação motora do atleta. Então, se ele está aqui muito ansioso, ele não vai conseguir executar aquilo que ele pretende fazer, né? E aí ontem eu dei um exemplo lá na graduação do surf, que também é um esporte que eu adoro, né? E que a precisão ela é muito necessária, tanto nesse sentido do atleta ter ali aquela coordenação motora no momento de subir na prancha, de se equilibrar, né? O equilíbrio também é importante. Então, uma pessoa que ela tá ali muito nervosa, perdendo a capacidade de controlar até os seus movimentos, né? Tendo uma perda motora ali, ele não vai conseguir executar muito bem. Da mesma forma, o foco para ele também é muito importante, né? O atleta tem que estar ali o tempo inteiro concentrado no movimento das ondas, nas possíveis ondas que vão poder vir, que ele vai poder aproveitar a chance para fazer uma pontuação. Então, se ele perder o foco e a concentração nessas coisas, ele também não vai conseguir ter uma performance boa. Então, o atleta que está aqui, ó, muito ansioso, ele tem também um score muito baixo aqui na performance, né? Só que também a gente tem o outro lado. E aí eu convidei o pessoal lá a pensar sobre o vôlei, né? O vôlei, ele é um esporte que o atleta precisa também estar ali muito ativo o tempo todo, né? E se o atleta ele está aqui e ele não tem preocupação nenhuma, é provável que ele tenha também uma performance baixa, né? Porque ele está ali muito despreocupado, ele não tem nenhum sinal de ansiedade, né? E ele vai ficar ali completamente desligado. E o vôlei, imaginam, é um esporte que acontece muito rápido, né? E se o atleta ele não tiver ali muito ligado no que ele está fazendo, muito ativado na hora de fazer aquele esporte, ele vai acabar perdendo um monte de pontos, né? Vai acabar prejudicando a sua performance e a performance da equipe. Então, lá na psicologia do esporte, eu estava falando para vocês que essa teoria é muito importante, porque a gente diz que existe um nível de ansiedade ótima, né? Se a gente pega esse score aqui, a gente vê que esse atleta aqui atingiu um nível de ansiedade que é ótimo para a performance dele, né? Ele tem aqui uma ansiedade moderada, que ativa a sua execução das tarefas dentro da quadra, né? E ele pode, então, atingir o pico ali da performance dele, né? Que no esporte é isso aqui que a gente está buscando, né? Esse esforço de saber como que a gente mantém esse pico de ótima performance. E aí a gente vê como isso aqui essa relação curvilínea, ela é complicada também, né? Porque até um certo ponto aqui o atleta tem uma ansiedade moderada e ele também não atingiu ainda o pico de performance dele, mas ao mesmo tempo, se você tem um atleta aqui que passou um pouquinho, né, dessa ansiedade ótima, ele também já pode começar a ter prejuízos no seu desempenho. Então, eu acho esse exemplo muito bacana para a gente falar sobre essa relação curvilínea, né? Mas isso realmente não é o foco da aula de hoje, né? Hoje a gente veio aqui falar mesmo só sobre a correlação de Pearson, que é uma correlação linear. Mariana, Oi. uma contribuição, né? Já que você falou que o foco não é esse, mas pode ser sinalizado, você acabou de sinalizar o papel do psicólogo também nesse campo, né? Então, acho que o efeito, né, a razão, o objetivo da pesquisa, né, como isso vai no campo da ação do psicólogo, né, das ações, né? Então, é importante essa leitura de como o comportamento dessas variáveis, dessas relações, como uma fonte de construir a psicologia em evidência, né? Vamos dizer assim, psicologia baseada em evidências, né? O pessoal da medicina estão lutando muito sobre isso, e nós, psicólogos, também estamos lutando também, né? A importância da pesquisa para construir uma psicologia empírica, né? Com fundamentos. Sim, com certeza, Aline. Muito obrigada.
Com certeza eu vou dar mais destaque a isso. Bom, e aqui a gente vai continuar vendo, né, o coeficiente de correlação de Pearson, mas aqui a gente está interessado no grau, né? O grau de relacionamento linear entre essas duas variáveis, né? Ele é medido por uma estatística que a gente já sabe que é chamada de coeficiente de correlação, conhecido como aquele R minúsculo, que eu já tinha falado para vocês, e ele varia de 0 a -1 e 0 a +1. Também tinha comentado isso, né? Então, aqui a gente tem aquela correlação, esse coeficiente de correlação aqui, que seria 0, que é o que a gente viu que não existe, né? Que é quase impossível a gente encontrar essa relação 0. E aqui também a gente tem aquele relacionamento perfeito que a gente também tinha conversado, que também é muito difícil que ele aconteça, né? Então, a gente tem uma correlação de mais 0,1 até mais 0,3, que a gente pode considerar que é uma correlação fraca, né? Depois a gente tem uma correlação de 0,4 até 0,6, e aí a gente chamaria de uma correlação moderada. Essas correlações moderadas, elas são mais frequentes no nosso campo da psicologia, né? Elas são mais comuns. Já essas fortes, elas são um pouco mais raras, né? Essa correlação de 0,7 até 0,9 realmente ela é algo que é difícil de acontecer. E aqui desse lado, como eu já tinha também mencionado para vocês, a gente tem as correlações inversas. E esse quadro aqui é muito importante porque ele representa bem aquilo que a gente estava falando, que mesmo que a relação seja inversa, ela não deixa de ser mais fraca ou menos fraca por isso, né? A gente vê aqui que uma correlação de 0,6, ela é uma correlação moderada, igual é a correlação inversa. Então, menos 0,6 tem a mesma, tão forte, né, quanto o mais 6, né? E aqui também é a mesma coisa, que esse mais aqui às vezes está um pouco falhado, né? Mas aqui, essa correlação forte de 0,9, ela é tão forte quanto uma menos 0,9. Né? É a mesma coisa. E aí o livro ele traz um exemplo bem bacaninha sobre os scores, né? Aqui eles colocam uma simulação de dados em que eles colocam as notas de um simulado e as notas de uma prova, de um teste final. Né? Como se fosse um simulado e uma prova de um cursinho pré-vestibular, né? Ontem até brinquei lá com os alunos, falando que também a gente poderia pensar nisso daqui como se fosse um treinamento dos goleiros, por exemplo, né? Aqui a gente teria um goleiro que treina defesas de pênaltis durante o treino, e aqui a gente poderia ter, de repente, o jogo, né? E aí a gente poderia buscar, por exemplo, uma associação entre a quantidade de defesas que um goleiro faz no treino com a quantidade de defesas que ele consegue fazer durante um jogo. Né? Eu não fui lá ver se existe essa pesquisa, mas é provável que, se existe, ela apresente uma correlação assim dessa forma, né? Porque provavelmente, se aquela pessoa foi bem no treino, ela vai conseguir também ter um bom desempenho na hora do jogo. E aqui é a mesma lógica no simulado e na prova, né? A gente tem aqui 10 alunos. Cada um tem a sua nota no simulado e na prova. Né? E
Acredita-se aqui, né, que essa nota do simulado ela seja relacionada com a nota da prova, né? E o que aconteceria? A gente, se tivesse esses scores aqui para analisar, nós teríamos que passar esses dados para o SPSS. Então, a gente colocaria lá esse número aqui que eu coloquei, né, para determinar qual é cada aluno, e a gente colocaria esses pares ordenados aqui com esses scores deles da nota do simulado e da nota da prova, para ir fazer o teste, né, e a gente procurar se existe alguma correlação. Bom, e aqui a gente tem essa saída desse exemplo, né, do simulado e da prova. É o que a gente vai chamar de output do SPSS, né? Não sei se o Hernandes vai fazer aqui com vocês depois, acho que não tem necessidade, né? A ideia era mesmo que eu treinasse um pouco essa aula com vocês, mas a gente pode dar uma olhada aqui nessa saída do SPSS, né? Bom, aqui a gente vê, primeiro, aquela questão que eu tinha contado para vocês, né? Que uma variável, ela só é mais um quando ela tem uma correlação perfeita, né? E isso é muito raro, a não ser que você compare o resultado do simulado com ele mesmo, né? Só que isso daqui não teria, como eu estava explicando antes, o menor sentido, porque para que eu vou comparar o resultado do simulado com o resultado dele mesmo? Não faria o menor sentido. Eu quero comparar o resultado desse simulado com o resultado da prova, né? Do resultado final. E aqui a gente teve esse resultado de 0,93. Bom, o que está significando esse 0,93 aqui? Ele está mostrando para a gente que existe uma relação enorme entre o simulado e a prova, né? Por isso que a gente faz lá tanto simulado na hora que a gente está fazendo pré-vestibular, ou que a gente está estudando para a prova, porque realmente se a gente tem um desempenho bom no simulado, é provável, né, que se o teste seguir ali todos aquelas mesmas formulações de pesquisa, de perguntas, né, a gente provavelmente vai ter um desempenho igual, porque a gente tem conhecimento sobre aqueles assuntos, né? Então aqui também a gente tem o valor de P, que no SPSS aparece aqui, né, como SIG, a gente já está bem habituado a isso, né? E aí a gente vê também que esse valor de P, ele está bem menor do que 0,05. E ao mesmo tempo que a gente vê que esse P ele é menor do que 0,05, a gente pode rejeitar a nossa hipótese nula. Certo? E aí, com esse resultado aqui do teste de 0,93, a gente tem como descobrir o poder que isso daqui tem, né? Então, a gente vê que em uma escala daquela que a gente tinha mostrado, né, que a correlação vai de 0 até 1, esse 0,93, ele estaria aqui muito próximo de uma correlação forte e quase perfeita, né? Ela não é perfeita, mas ela está muito próxima. Então, a gente tem essa correlação perfeita. Se a gente voltar aqui lá naquele, né? Ele está aqui, o nosso resultado aqui desse teste com essa prova. Então, uma correlação muito forte, a gente pode considerar isso. E aí, aqui do lado também, a gente tem o gráfico de dispersão. Esse gráfico de dispersão, ele tem aqui exatamente 10 scores, que são esses scores aqui, desses alunos. Então, a gente tem primeiro o aluno que tirou 50 no simulado e tirou 55 no teste final. Depois tirou 30 no simulado, tirou 20 no teste final. 60 no simulado, 59 no teste final. Então, a gente vai criando esses pares ordenados que geraram esse gráfico de dispersão aqui, né? Então, se esse aluno aqui tirou tanto aqui nesse simulado, ele tirou tanto aqui no teste. Esse outro aqui tirou tanto no teste, tanto no simulado.
né? E se a gente traça aquela linha de aderência, a gente vê que eles estão crescendo em uma proporção e a gente vê uma representação talvez mais visual de como que acontece essa correlação aqui, certo? Bom, e aí depois a gente tem a explicação da variância do coeficiente de correlação, né? Na saída lá do SPSS, a gente viu que a correlação entre o simulado e o teste foi mais do que 0,9, né? Na verdade, foi 0,93. E aqui ele estaria aqui bem próximo, né, dessa correlação aqui. A gente aqui tem uma correlação, ao invés de 0,9, a gente tem um 0,93, certo? Então, quando eu elevo essa correlação ao quadrado, eu encontro o R ao quadrado. Essa representação do R ao quadrado a gente chama de coeficiente de determinação. E aí, se a gente faz essa conta aqui, né, quando a gente eleva esse 0,9 ao quadrado, a gente encontra o 0,81. Né? Aqui nesse caso, eles fizeram a conta com 0,9 só. A gente chega nesse 0,81. Beleza. O que isso significa, né? Isso vai significar que 81%, veja só, né? 81% da variação do teste, ela é explicada pela variação do simulado, né? É realmente uma correlação muito forte, como a gente já estava imaginando que fosse, né? Então, isso quer dizer que só 19% da variação dessas notas não tem nenhuma explicação. Mas 81% dela, entre elas, né, tem uma explicação. Uma explica a outra, né? Então, a gente tem aqui uma forte correlação e uma explicação também para a gente ter feito tanto teste, tanto simulado durante nossa vida escolar aí, né? E aí, assim, claro, esses 19% aqui, eles podem também vir de uma outra variável, talvez, né? A gente tinha falado lá sobre a variável de confusão, que seria uma variável C. Imagina que um aluno aqui, deixa eu ver se tem algum caso desses. Esse aluno aqui, por exemplo, ele tirou 40 no simulado. Ele já não foi muito bem. E aí, no dia da prova, ele sofreu influência ainda de uma outra variável, que de repente pode ser uma variável de ansiedade. Né? Ele ficou muito nervoso ali no dia da... Não, na verdade, essa não seria... Seria esse exemplo aqui, né? 90, ele foi bem no teste. E aí aqui ele teve um score mais baixo no teste final. Bom, e aí talvez possa ter sido por conta da ansiedade, ficou muito nervoso ali na hora de realizar a prova e acabou errando questões que lá durante o simulado ele não errou. Mas aí seria uma variável de confusão e é justamente por isso que a gente não pode dizer que o simulado causa uma nota melhor, né? Aquela questão da causalidade que a gente estava conversando. Na verdade, a gente não pode afirmar isso aqui. A gente só pode dizer que isso aqui tem uma correlação, e a correlação ela é, inclusive, fortíssima, né? 81%. Eu não sei nem que horas são, gente. Posso continuar? São 6h15 ainda, né? Você programou essa aula para quanto tempo? Então, Aline, ontem eu tinha 2 horas, mas hoje a gente começou acho que 5h30, né? Então, acho que a gente... Tudo bem, professora. Você divide o seu horário de agora e na próxima aula, sexta-feira. O que você acha? Veja aí, você programa a sua aula.
Bom, se vocês preferirem assim, senão eu continuo, vocês que sabem. Tá indo bem. Eu vou continuando, quando vocês estiverem cansados, vocês me avisam. Ah, professora, você não pode. Mas não falta muito, não. Acho que se a gente não fazendo também, é porque lá na aula também a gente ia fazer aquela parte toda do SPSS, né? De abrir os dados e manipular o SPSS, e a gente não vai fazer isso aqui, então eu acho que dá para concluir a aula antes de ficar todo mundo aí com muita fome, com muito sono. Tá certo. Bom, então tá. Então aqui a gente tem a explicação da variância do coeficiente de correlação, né? A gente viu lá que aquele 0,9 ao quadrado, ele daria um resultado de 81%, né? E aqui, o nosso resultado, na verdade, ele era 0,93, né? Era uma correlação ainda mais forte. E esse 0,93 ao quadrado, ele também vai dar um resultado um pouco maior, né? Vai ser 0,86. Então, isso significa, né, vou colocar até aqui, mas o slide também traz essa informação para a gente, que 60% da variância, ela é compartilhada entre... 86% da variância, ela é compartilhada entre as duas variáveis. Então, aqui, nessa representação, a gente tem exatamente o tamanho do efeito, né? Que é o quanto, esses 86%, em que essas variáveis compartilham, né? Então, aqui a gente tem um efeito, um tamanho de efeito muito significativo. Só que aqui sobram 14% da variância, que é o que eles vão chamar de variância exclusiva, né? 14% dessa variância, ela não foi compartilhada entre essas duas variáveis. Ela é exclusiva de uma variável ou de outra variável. Então, se aqui a gente tem 86% do tamanho do efeito de variância entre essas duas variáveis, isso significa que a gente tem 14% sobrando, né? Que a gente não explica. Então, ela pertence, né? 7% do resultado do simulado, ela é exclusiva do simulado, e os outros 7% são exclusivos do teste final. E aqui a gente, além só de poder falar, né, que existe uma correlação, a gente tem como dizer qual é o tamanho do efeito dessa correlação, e aí fazer também, discutir os nossos resultados das nossas pesquisas com mais segurança, né? O Hernandes sempre comenta aí com a gente que às vezes os pesquisadores nem têm um resultado tão importante assim, né? Mas saem lá soltando fogos e falando coisas que às vezes não condizem muito com a realidade, enfim, com os dados que eles coletaram. É exatamente isso que eu vou falar agora. Ó. No passado, e aí talvez não só no passado, até hoje, né? Algumas pessoas elas se preocupam mais com a significância do que com o tamanho da correlação ou com a quantidade da variância explicada. Então, às vezes, as pessoas afirmam que elas têm uma correlação altamente significativas, porque elas se remetem ao valor probabilístico, mas elas esquecem que o tamanho dessa correlação também vai importar, né? O tamanho do efeito, ele também é importante, né? O valor probabilístico, ele vai dizer sobre a probabilidade daquele valor ocorrer por conta do erro amostral. E aí, por isso, ele está lá, né, relacionado à hipótese nula. Mas, além de ver isso daqui, além de encontrar esse valor probabilístico, cada vez mais as revistas têm pedido que a gente faça um relato mais correto, né? Então, acho que é bem importante a gente aqui que está no laboratório também ter consciência disso, né? Para a gente não ocorrer nesse erro aqui, que o livro já até fala que é no passado,
mas a gente sabe que isso ainda acontece, né? Esses relatos, assim, mal feitos, né? Então, bom, a gente não vai fazer mais isso, porque a gente sabe que a gente não tem que se preocupar só com a significância, a gente também tem que saber sobre o tamanho da correlação, o tamanho da quantia da variância explicada, né, o tamanho daquele efeito. E aqui também a gente entra num assunto que talvez nem seja, né, tão relevante. Aliás, o assunto é relevante, mas explicar como se faz isso talvez não seja tão relevante. Na estatística, a gente trabalha sempre com intervalos de confiança, né? E aí, com o R aqui da correlação, ele também não é um valor exato. A gente tem como determinar um intervalo de confiança para esse R também, né? A gente pode calcular esse valor. Só que aqui no laboratório e até nas aulas, né? O pessoal que está começando aí no mestrado, a gente trabalha mais com SPSS. E o SPSS, pelo menos ontem eu e o Hernandes a gente estava conversando, né, que a versão que a gente está trabalhando, ela ainda não é capaz de fornecer o intervalo de confiança para o valor de R. Então, é uma conta que, se você só estiver usando o SPSS, você vai ter que fazer manualmente, né? Ou então procurar um outro software que talvez tenha que te forneça esse intervalo de confiança. Talvez aí também nas próximas atualizações do SPSS ou nesses pacotes que eles vão criando de extensão, isso seja possível, né? Mas por enquanto, pelo menos até onde a gente sabe, a gente precisaria fazer isso daqui, né? Que seria consultar a tabela para transformar o R em Z. Então, lá no final do livro, a gente tem essa tabela, né? E aí a gente vai ter que fazer essa conta aqui. Vai primeiro multiplicar 1 sobre a raiz de n por menos 1 por 1,96. Né? E aí esse 1,96 aqui, ele está relacionado lá aos 95% de confiança. Bom, e aí a gente vai achar o limite inferior do intervalo de confiança subtraindo o resultado em 2 acima do valor encontrado em 1. E para achar o limite superior, a gente vai adicionar, ao invés de subtrair, o resultado em 2 acima do valor encontrado em 1. Então, a gente vai ter aqui um valor que vai ser um limite inferior, um intervalo, e aqui um outro valor que vai ser o limite superior, né? Então, nosso R, na verdade, ele não vai ter um valor exato aqui. Ele vai estar entre um intervalo de confiança entre determinados números aqui. No próximo slide, eles têm um exemplo prático, né? Em que eles trazem esse R e esse N aqui para fazer essa conta. Acho que não vale a pena eu ficar aqui fazendo toda essa conta, né? Porque eu acho que todo mundo aqui, quando for fazer isso, vai acabar fazendo em outro software, mas é só importante a gente entender como que isso daqui acontece, né? O que isso daqui significa. Aqui eles dão um exemplo em que eles acharam um coeficiente de correlação de Pearson de 0,29. Então, se a gente lesse só isso daqui, a gente ia falar, bom, o coeficiente de correlação é 0,29. Já poderia também fazer o restante da nossa discussão baseado nisso daqui, né? Fazer as outras contas e tudo mais. Só que a gente pretende aqui determinar um intervalo de confiança, que era aquilo que eu estava falando para vocês. Então, esse 0,29, ele pode estar dentro de um intervalo de confiança. Ele pode ser 0,29, mas ele pode ser um outro número também. E aí, o que eles fazem com essa conta aqui é que, embora esse coeficiente aqui, que eles acharam, seja de 0,29,
a gente tem 95% de confiança de que o verdadeiro coeficiente de correlação ele está entre 0,12 e 0,44. Então, a gente pode afirmar com 95% de confiança que o verdadeiro coeficiente da correlação ele está entre esse intervalo. E não só determinar que esse valor aqui é 0,29, né? E aí, vocês poderiam me perguntar assim, Mariana, mas como que seria se eu quisesse diminuir esse intervalo de confiança aqui? Vamos supor que você quer chegar no intervalo, você gostaria de um intervalo de confiança menor. Bom, aí o que a gente pode fazer, que o Hernandes também sempre fala aí pra gente, é aumentar o tamanho da sua amostra, né? Porque aumentando o número de participantes, você consegue diminuir o seu intervalo de confiança. E aqui, por último, a gente tem as correlações de primeira e de segunda ordens, né? Se a gente quer descobrir a associação, por exemplo, entre a altura e o peso, sem um efeito sem o efeito da idade, que é o exemplo que eles dão aqui, né? Vamos supor que você queira descobrir a associação entre altura e peso de crianças, né? Mas para fazer isso, aí você teria que encontrar uma amostra que fossem de crianças que nasceram no mesmo dia, né? Se isso não fosse possível, a gente pode se desfazer do efeito que essa idade está tendo nessas duas variáveis. Então, o que a gente faz? A partir desses meios estatísticos, a gente consegue controlar a idade, tirar esse efeito da idade que poderia estar influenciando no resultado, né? Então, isso aqui, o SPSS permite que a gente descubra, né? Se lá na hora de mexer no SPSS, ao invés de ir na correlação bivariada, a gente escolher pela correlação parcial, né? Eu acho que é o nome correto lá no SPSS, a gente tem como escolher as duas variáveis e colocar também uma variável, que é o que a gente vai chamar de uma variável de controle, né? Então, se a idade ela estava controlando parte desse resultado aqui, a gente pode neutralizar o efeito da idade, né? Então, eu controlo a idade e, por vezes, eu posso até, não sei se ele traz aqui, ele traz aqui, ó, esse resultado, né? Então, aqui, quando eles estavam comparando só a altura e o peso, eles encontraram uma correlação entre altura e peso sem o controle de outras variáveis, uma correlação forte, né? De 0,84. A gente já viu que lá acima de 0,7, 0,70, já é uma correlação forte. Então, aqui eles acharam uma correlação forte. Só que aí, quando a gente vai fazer essa correlação parcial lá no SPSS, a gente poderia controlar essa outra variável, que seria aqui a idade. Então, vocês vão ver aqui o resultado, que a partir do momento que a correlação entre altura e peso, ela foi controlada pela idade, isso daqui diminuiu muito, né? Foi do resultado que a gente tinha aqui de 0,84, aí a gente neutraliza a idade e a gente acaba encontrando um valor de 0,38. Quase metade, né? Metade, menos da metade, né? Então, realmente, a idade estava influenciando muito aqui nesse resultado. E aí, às vezes, isso aqui é necessário nas nossas pesquisas, né? A gente se dá conta de que ali, de repente, quando você está trabalhando, que uma variável ela pode estar influenciando, aumentando ou diminuindo
aquele resultado. E aí o legal agora seria que a gente pudesse, né, ir pro SPSS para a gente ficar testando essas coisas aqui, né? Acredito que lá na próxima aula com os alunos a gente também vai fazer isso. Mas acho que a gente... Aí eu encerro a minha parte por aqui. Não vou fazer essa coisa do SPSS, até porque ontem eu expliquei para o Hernandes, né? Eu tô com o meu computador aqui que não está funcionando, tô usando o computador de outra pessoa e aí não tenho o SPSS instalado, mas acho que, enfim, muito obrigada por vocês disponibilizarem os tempos e a atenção de vocês Pessoal, aqui, porque o que vocês bem acharam, importante. professorinha? Muito Maravilhosa! bom. As meninas da iniciação não exageraram em nada. Muito boa, viu, professor? Tô achando aí que mais um tempo o professor só vai ficar olhando de longe. Muito bom. Eu não tenho nem chance de entrar, né? Imagina, professor. Agora viram, né, essa última coisa assim que a Mariana estava falando ali, né? Vejam como essa coisa, de repente, da idade num trabalho da gente, dependendo do que a gente está fazendo, pode ter uma influência enorme, né? Claro, a gente não consegue ter uma amostra assim que todo mundo tenha a mesma idade, né? Seria uma amostra homogênea quanto à idade. Então, veja como essas variações de idade, elas podem vir a ter uma participação numa outra coisa que a gente está observando lá, né? Esse exemplo ele é bem radical, assim, porque realmente a correlação cai menos da metade ali, né? Então, eu vejo que a idade teve um impacto fantástico. Então, é interessantíssimo isso, né? Muito, muito importante. Bom, é isso, né? Se vocês querem perguntar coisa, conversar com a Mariana e tudo, né? Mas eu achei importante também que vocês pudessem ver isso, né? Não só o conteúdo, mas também ver como nós podemos fazer isso, né? Nós podemos fazer isso, tá? E eu vou ficar muito contente de ver vocês fazendo isso, né? Eu realmente eu sinto, olha, não tem como eu entrar na aula da Mariana, não é? Porque não tem o que reparar, assim, às vezes eu até fico assim, agora eu vou ter que fazer, mas em seguida ela já traz a informação, já entende? É mais uma coisa do meu ritmo, talvez da minha coisa assim. Às vezes eu fico assim, agora eu vou ter que esclarecer isso aí. Não, em seguida passou um segundinho depois e tudo, ela já está esclarecendo aquele... E hoje ela ainda foi mais criteriosa ainda, né, do que a primeira vez. Ela trouxe mais dados hoje, né? Tá mais, também talvez mais tranquila um pouco, né? E aí já funciona mais, tá complementando mais as coisas, né? Está captada, está dominado o conceito de correlação. E isso é extremamente importante, né, para todos nós. Agora nós vamos avançar para um conceito de regressão, que é a continuidade disso, né? E é o que nós vamos apresentar lá. Nós vamos apresentar na jornada a regressão. O objetivo é apresentar a regressão linear múltipla, né, multivariada até. Mas é preciso ter esse conceito de correlação. Como eu imagino que lá vai ter gente de tudo que é tipo, vai ter gente que não sabe nem direito o que é correlação. Então, agora nós vamos ter que fazer isso, claro, de uma maneira muito rápida, ágil, clara, né? E assim, para compreender num tempo muito pequeno, dar a ideia de correlação para já passar para uma regressão simples, também de uma maneira mais rápida, e depois aplicar isso tudo na coisa da regressão mais complexa, né? Temos 1 hora para fazer isso, eu e a Mariana, para apresentar isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui, tá? E aí depois vai ter lá uns minutos para discussão e tal coisa. Tá, mas o importante disso tudo aqui, isso para mim
É um marco divisor de águas aqui no nosso laboratório. Porque a primeira vez que um aluno nosso aqui, né, estava dizendo, tem o Luiz Felipe, que ele é aluno orientando da professora Eliane. Ele tomou a iniciativa e foi indo e tal, eu fui trabalhando com ele nas pesquisas dele, ele foi prestando atenção naquilo, ele foi atrás de informações também por conta própria, né? E primeiro e segundo trabalho eu fiz toda a análise para ele, primeiro artigo, segundo artigo, né? E o que aconteceu já aí no terceiro artigo? Aí quando chega no quarto artigo, o que acontece? Aí ele me envia o artigo já com análise de dados, pronto. No quarto artigo. E aí só para mim, ó, professor, olha, vê como é que tá, se tem alguma coisa que não está bem, o que que... E olha, o negócio estava praticamente bem. Muita pouca coisa a reparar naquilo que ele tinha feito, né? Então, é isso, quer dizer, veja, ele se interessou, ele veio, não é? E a gente foi fazendo as análises, ele vendo o que eu fazia, mas também o interesse dele, porque ele teve que estudar isso. Isso não foi só apenas naquele momento ali me acompanhando, ele teve que estudar. Agora, eu imagino que a Mariana teve que estudar também, ela foi à aula, ela prestou atenção, ela, né, de repente assistiu lá a coisa, foi em busca de... Foi resolver o problema. Eu tenho que me apropriar disso aqui. Eu já entendi e tal, mas tenho que me apropriar de maneira que eu possa passar isso aqui para os outros, né? Então, essa tarefa de passar para os outros cria também essa pressão. Agora, eu tenho que me apropriar, porque eu tenho que contar para os outros como é que é isso aqui. Eu tenho que aprender isso aqui de uma vez por todas, né? E eu gostaria de fazer isso com todos vocês, né? E... né, essa coisa ia evoluindo, assim, né? Na realidade, veja que as pessoas que se formaram comigo aqui, elas pouco sabem de estatística. Agora já temos uma aluna aí que já está dando aula de estatística, dando bem dada a aula, né? E eu quero ver mais gente fazendo isso, tá? Vai ser ótimo isso a gente mostrar, né? Para ver, né? E a gente tem uma porção de mulher aqui também, vai ser, mas já disse para a Marina, vai ser muito legal, psicólogas e mulheres dando aula de estatística. Pronto, terminou também com essa coisa de que isso não é uma coisa de psicóloga e de mulher. É uma coisa de mulher, vê como não atrapalhou nada a condição feminina aí da Mariana, né? E eu disse para ela que no passado lá eu tive uma professora, a professora Jandira, né? Que era uma fera nisso, era uma doutora em estatística lá da Universidade Federal. Ela não era psicóloga, mas ela tinha uma afinidade grande lá com os professores da psicologia, então ela vinha dar aula para nós lá no mestrado, né? Comecei a ter aula com ela no mestrado. Ela me deu 2 períodos lá de estatística, foi quando eu tive a minha... né? Eu já tinha estatística na graduação da psicologia, né? Também tive 2 períodos de estatística, mas não aprendi tanto quanto eu aprendi com ela, né? Porque com ela depois foi um negócio assim muito legal, né? Ela era uma fera, né? Era uma matemática, uma estatística, mas era bacana porque ela tinha essa aproximação com a psicologia, então ela já, né, ensinava aquilo também de uma maneira que a gente pudesse ficar mais acessível para nós, né? E é o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos crescendo nisso, melhorando, estudando, muito autodidata também eu sou, né? Muito autodidata. E assim, a gente tem que... né? A gente pode... Assim como a Mariana aprendeu a correlação de Pearson, agora ela pode também ganhar o teste T-Student, as ANOVAs e tudo mais, ela pode tá com tudo para continuar, né? E nós vamos continuar. E é isso, né? Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Vamos... Eu queria dar um retorno à Mariana, que eu acho que esse é o primeiro evento, né, na questão da Quant, né, para fazer
né? Então, segue o professor Hernandes que vai dar certo, porque não, estou falando a verdade. Ano passado, quando eu apresentei a Covid, o resultado da Covid, né, foi um desafio também, porque eu tive que lidar com essas questões de quântica, aquela coisa toda. Falei, Aline, olha, a visão agora mudou, agora é assim, preste atenção. Aí eu comecei a estudar, não sei o quê. Quando eu fui lá para a apresentação, né, da mesa lá, com o Luiz Felipe e outros colegas. Na ATC, né? Foi muito bom, porque a mesa era justamente isso, né? Psicologia baseada em evidências. Então, trouxe muitas questões da quântica, né? E aí deu tudo certo. Quando a pergunta veio, a minha resposta foi na ponta da língua, né? Depois que você... Né? Achei interessante isso. E você vai conseguir, entende? Está no caminho certo. O professor Hernandes é o mentor mesmo. Ele prepara a gente, constrói, e a gente se esforça e consegue chegar a esse nível, né? Certeza. Estamos sendo bem treinados aqui também, né, Aline? Esse conhecimento também, eu acho, Até o Hernandes me perguntou no início da semana na reunião com a Lorena, né? Nossa, mas você está tão confiante assim, nem quer treinar comigo antes? E acho que, além de ensinar para a gente, o Hernandes também passa essa confiança, assim, né? No nosso trabalho, nas coisas que a gente está fazendo. E isso também é muito importante, assim. Eu fui para aula ontem um pouco nervosa, né? Claro que aí a primeira aula com o orientador assistindo, mas ao mesmo tempo sabendo que se ele me pediu para fazer aquilo é porque ele realmente acreditava que eu tinha capacidade para fazer aquilo, para dar conta, né? E isso também a gente tem muito que agradecer ao professor Hernandes, não só por ensinar, mas também por confiar na nossa capacidade de fazer essas tarefas, né? E de evoluir aqui dentro. Não, mas acontecer também, Mariana, porque aí isso dá uma gratificação para a gente, né? Tu está fazendo um negócio e aí tu devolves dessa maneira, a gente diz, que bacana, né? Eu me sinto também mais fortalecido para continuar dando aula e trabalhando aqui com vocês, né? E até o final do doutorado, se tu continuar assim, dessa maneira, tu vai sair daqui realmente sabendo muita coisa e analisando dados e certamente, né? Isso vai acontecendo, né? Tomara. Muito bom, viu? Muito bom, gostei demais. Até tirou uma dúvida que eu tinha de correlação, que eu nem sabia que eu tinha, mas na hora eu falei, isso eu achei que estava claro e não ficou, né? E aí eu falei, nossa, eu tinha essa dúvida, nem sabia que eu tinha e já esclareceu, né? Surgiu, já esclareceu. Eu só queria dizer aquela frase, é perto dos bons que a gente fica melhor, né, Aline? Adorei. Não, mas é isso aí, né? Então vamos ver, né? A Mariana veio aqui justamente para mostrar isso, né? Que todos nós podemos fazer aquilo ali. Nós podemos fazer mesmo, tá? Ela só está fazendo porque ela quis fazer. Né? Ela é muito inteligente, mas vocês são inteligentes também. Essa é a verdade, né? Ela tem que ter vontade de tudo. O que ela tem é isso, ela tem determinação e eu quero fazer e tudo pronto. Aí as coisas se tornam fáceis, né? A gente investe um pouquinho, se esforça um pouquinho e agora compreendendo um pouco esses negócios começa a ficar mais fácil tudo também, porque já começa a ter um entendimento de muitos conceitos, já não é tudo, né? Vai lendo, vai vendo e já vai entendendo. É aquilo ali e tal de novo, né? Vamos começar também a pensar nisso, né, pessoal? Tá? Tem uma disciplina aí também de pesquisa quantitativa e tem essa possibilidade da gente, né? Claro que quando tem esses eventos, essas coisas assim, isso cria para nós, mas eu acho que eu vou começar a criar aqui mesmo internamente também, né? E mesmo externamente, né? Eu vi que hoje o Wanderson está gravando aí a nossa... Né? Agora, depois, se poderia até, né, se a Mariana quiser, ela também pode mostrar a aula dela. Né? Pode colocar. Ela também pode mostrar, mas essa vai ficar a critério da Mariana, se ela quiser botar a aula dela lá
eu acho que pode mostrar, né? Ela está muito bem, dando uma ótima aula, né? Não vejo nada que não possa ser mostrado, né? E a gente pode fazer coisas assim também, não é? A Giane está voltando aí, né? Agora também. A gente parou com aquelas coisas de fazer aquela mídiazinha que a gente ia fazer ali, no fim, a coisa parou, né? A própria Mariana me disse que Mariana ficou com certo luto também, né? Achou que era um momento de, né? Eu tenho respeito também com a Giane, que também tinha. Vamos esperar ela voltar e daí a gente vai falar sobre isso, né? Então tá, ela voltou, né? E aí eu acho que vocês também podem começar a falar sobre isso, né? E veja como também até esse tipo de coisa vocês também podem fazer agora, não é? Pode alguém surgir lá e dizer, você sabe o que é correlação? E mandar ali em 1 minuto alguma coisa que também, né, não só sobre as variáveis que vocês estão trabalhando, mas também sobre essas questões, né? Você sabe o que é distribuição normal? E normal é isso, assim, 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 assim. Em 1 minuto passa uma, né? E aí vai, né? Você sabe o que significa aquele P lá que sai sempre no resultado dos testes estatísticos? Isso é 1 minutinho. Né? Veja como, né, tem coisas assim também que vai ser interessante de ver isso, né? Também vocês podendo fazer esse tipo de coisa. Isso é um outro conteúdo, não são os construtos, mas são as ferramentas, né? As ferramentas. Professor, falando em ferramentas, é que eu estou lembrando aqui de uma amiga minha, ela é pedagoga, e algumas vezes ela já falou comigo que ela fica super disponível para se alguém quiser que ela dê uma aula de didática ou de elaboração de slides. Então, acho que queria ver com os colegas também se existia o interesse de todo mundo de também ir aprendendo essas coisas, né? Porque, assim, fica bom a nossa apresentação, mas a gente sabe que sempre tem como melhorar, né? E acho que é legal a gente... Eu acho que é super válido, Mariana. Acho que eu posso falar com ela, né? Pra gente... Pois isso ajuda, né? Nós não essa somos... coisa de metodologia ativa... Se ela tem uma expertise nisso, tudo vai nos ensinar uma porção de coisas úteis, né? Para a gente melhorar as nossas apresentações. Isso é bom. Vou falar com ela. Uma ferramenta boa. Metodologia ativa também, que realmente o que se trata e como tem sido a prática, né? Porque muita gente se confunde, né? Então, eu acho que trazendo uma pedagoga, acho que ela tem propriedade de falar um pouquinho sobre isso, né? Da questão da docência, questão do ensino virtual, na distância. Eu acho que é super interessante isso também, né? Até ela escolhe o que ela acha melhor, que está mais aquecida também, né? Sim. Então tá, né? Vamos ficar por aqui, já fomos bem longe, né? Fomos. Giane, levanta as mãos. Giane, a sua mão. Só para pedir aí, eu já tenho um vídeo da Mari, do Wanderson, que foi de 30 segundos, ele fez um vídeo perfeito. Parece aí, mulher. É porque eu não posso aparecer no momento, professor. Sem a chapinha. Pronto. Tem fio. Então, me deve Aline, me deve Isabela, me deve Ronald, me deve Anderson, me deve Michele, me deve Andressa, seus respectivos vídeos. Como eu já disse que aqui o chicote estala, então, como o professor já reclamou, vocês têm até quinta-feira que vem, que é o dia da reunião dele. Não dói. Pergunta para a Mari, não dói. Vocês são bonitos, lindos, falam bem. Entendeu? Então, eu preciso editar os vídeos que vocês me mandem, assim, para a gente editar e começar a postar. Tá, mas eu acho que isso poder ser feito semanal, como é que está sendo isso? Não, eu preciso de um vídeo, o primeiro vídeo seu, da sua apresentação. Eu vou dar a chance para o pessoal do Orientando primeiro do Hernandes, vou ficar por último, tudo bem? Então tá bom. Porque eu estou com bastante tarefas. Só perdoa a Aline, o resto consegue. Eu tenho certeza que consegue.
Isabela, Eu nem vou mandar vem. sim, querida, viu? É porque realmente está lotado. E as meninas aí do GPAP também, né? Sim, sim, sim. Faz parte do laboratório. Esse troço de dizer, eu sou muito simpático, evidentemente, do GPAP, né? Da Fernanda e de tudo mais. Mas eu tenho que evitar esse troço das meninas do GPAP, né? Para me referir a vocês, porque vocês não são do GPAP mais. Vocês são daqui. Começou. Professor, fala isso para Eu tenho Fernanda, que- vai não, mas dar um BO danado. Bel. essa é a minha maneira, porque eu vou me referir a vocês, eu digo as meninas do GPAP. Quando é que vai ter? Quando é que eu vou parar de dizer isso? Jesus, olha o BO. Olha o BO, gente. Tá, então, Durmam com ela. para me falar. Diz um outro jeito para mim poder falar de vocês. A Lohane, a Lorena, a Clarissa. A Clarissa me escreveu há pouco dizendo que não estava passando bem, né? Acho que ela tá. A Clarissa tá passando mal, mas ela disse que tá medicada. Tá tudo bem, eu acho. Será que está com Covid, gente? A Lohane tá aqui, Lohane. Aqui, tô aqui. Não, mas não é a Lorena, é a irmã da Clarissa? É a Lorena. Então, Lorena. Falei. Rolou uma confusão de quem é quem, mas ok. É quase a mesma pessoa. Uma tem procuração da outra. Foi bom. e aí, afinal, a criatura está bem ou está mal? O que está acontecendo com ela, Lorena? Lorena deixou o casaco na cadeira. Pronto. Exatamente. Mas acho que ela tá bem, professor. Oi. Estão me ouvindo? Agora sim. É porque travou o Skype, eu não tô conseguindo. Meu Skype tá uma benção essa semana. Eu tava tentando ligar o microfone e acessar o chat, mas não tava conseguindo. Não é Covid, não, gente. Não tem nada a ver com Covid, não, pelo amor de Deus. Mas ela tá tomando remédio. Acho que foi alguma coisa que ela comeu, que não caiu muito bem, que aí deu algum problema no estômago e que ela ficou com dor de cabeça. Mas não tem nada com Covid, não. Fiquem tranquilos. Então tá. Muito bem, dona Jeane. Então acho que já está combinado. Podemos encerrar, nos despedir, não é? E Sim. bom fim de semana, né? Para todos. Muito obrigado pela participação. Hoje teve de tudo, teve emoção, bastante. Teve choro. Verdade. Tá bom? Foi bom, né? A gente se exorcizou um pouco, catarses e tudo a coisa, né? A coisa toda. Seu legado, professor. Que bom, né? Legal. Vamos em frente, então. Vamos. A semana toda aí, estamos terminando também a graduação lá, não é? Tanta coisa, certo. Agora, acho que a Mariana também vai lá, né, Aline, de juíza lá, de avaliadora, né? Semana que vem. Isabela já foi. Isso também está sendo muito bom, né? Que nós estamos participando de tudo aí, está muita oportunidade de aprender, de exercer funções e de fazer coisas, né? Muito bom isso, né? Que a gente possa aproveitar bastante esse espaço que a gente tem aqui com tudo, né? E tem outras coisas mais aí, que não deu tempo da gente falar hoje, quem sabe na próxima vez a Mariana possa falar também, né? Que hoje nós conversamos sobre outros espaços, outras coisas, que a gente possa... A Aline também tem as coisas da extensão, que ela sempre vem falando, né? E hoje nós ainda vimos mais outras coisas que também... Então é isso, tudo depende de vocês aqui, né? De ter o... E eu não posso fazer mais do que eu estou fazendo. E vocês é que podem fazer tudo que tem para fazer. Tem bastante coisa para fazer, né? Então tem um espaço, tem um laboratório. O laboratório é de vocês, né? Tenho certeza disso. Se vocês não estiverem aí, cadê o laboratório? O laboratório não sou eu, né? Eu sozinho não faço o laboratório. Tenho certeza disso. Ele só existe porque vocês estão aí, estão fazendo. Se vocês fizerem mais, ele vai ser mais. Eu só vou usufruir disso, né? Aí vocês vão ter que ter essa generosidade de me deixar estar aí junto com vocês. Né?
Claro que eu vou usufruir da Sim. coisa que vocês estão construindo, mas eu quero que vocês também usufruam e que vocês também aproveitem isso, né? Senão não tem sentido, né? Tem sentido é isso, é vocês aproveitarem. Tá? Eu já estou aí, já sou doutor, já estou na UERJ, já tenho, né, o meu cargo aqui e tal, eu já estou bem, né? Já disse para vocês outro dia também, já estou bem de grana, já tô... Agora eu quero é ter satisfação, assim, esse prazer de estar com vocês aqui e de ver vocês brilhando. Eu vou brilhar também. Vocês vão ter que me aguentar, né? Vão ter que me levar na carona, né? Vocês tendo muito sucesso, vocês não vão poder negar de que meu orientador ali foi o Hernandes, lá atrás. E aí, azar de vocês, né? Eu vou estar junto, de qualquer maneira. Não vão conseguir me negar. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa que o senhor é ímpar, tá? Nem todo orientador tem essa postura com a gente, tratar por igual. Eu sempre olho os pontos positivos. Vai me fazer chorar de novo, né? Não, professor, mas é um reconhecimento. Não é porque eu gosto de ti, não. Não é só isso, não. Eu reconheço o profissional que tu és, entende? E vejo outros colegas também. Eu sou rodada, tu sabe disso, de vários grupos, né? Vários docentes. A sinceridade, isso vale a pena. Ah, então, Então, pessoal. é isso aí. Obrigado, Lili. Vamos em frente, então. Semana que vem a gente está aí. Pensem também nessa, né, na programação, tem até o dia 11 ainda, o que a gente pode fazer. Pensem também em vocês, de repente também podemos construir uma programação com vocês, né? E é isso, pensem em organizar um negócio aqui, né? Temos que organizar isso aqui, tá? Então já temos aí o nosso intervalo, que vamos parar, depois vamos retornar e vai ter um outro período aí, né? Bom, e a gente fala na próxima sobre as orientações também, né? Pensem também nas orientações nesse período, como é que vai ser e tal, né? Então tá, um abraço a todos. Um abraço, boa noite. Foi ótimo. Cuidem, colegas, amigos.